Gripe espanhola, peste bubônica, varíola, tifo, coronavírus. Vírus basicamente são organismos vivos, absolutamente antigos e simples, tão simples que nem estrutura de uma célula possuem. Mas como eles surgem e por que eles são tão fortes? Os vírus são constituídos por uma capinha de proteína e às vezes de gordura, que protege a sua marca específica, o seu DNA ou seu RNA. De tão estruturalmente simples que são os vírus, não têm nem condições de se multiplicarem sozinhos, como fazem as bactérias. Por isso, para ficarem vivas, precisam de uma célula que é autossuficiente e com uma engenharia mais sofisticada. Por isso, invadem, destroem essa célula, mandam o corpo criar mais células daquela e se multiplicam muito rápido, nos deixando doentes. Por exemplo, nos anos 80, a AIDS assombrou as pessoas. Hoje temos como controlar, mas ainda assusta muitas pessoas. O vírus saiu dos macacos e ganhou a capacidade de contaminar e matar pessoas. Depois veio a SARS, Síndrome Respiratória Aguda Grave, causada por um vírus que veio de um pequeno animal carnívoro, a civeta africana. Esse vírus, também da família do coronavírus, produz uma pneumonia gravíssima, com insuficiência respiratória. Centenas de pessoas morreram na China e em Hong Kong em 2002 e 2003. O vírus Ebola, que na África já matou centenas de pessoas, veio dos primatas, que podem ter se contaminado com muitas gripes fatais que mataram pessoas. Seus vírus mais atuais vieram das aves, como a gripe aviária, ou dos porcos, como a gripe suína. E de anos e anos, isso sempre vai acontecer, sempre vamos ter um novo vírus fatal. Especialistas acreditam que deve haver, para nossa preocupação, mais ou menos 1.700.000 vírus selvagens ainda não identificados, que habitam tranquilamente alguns animais. Nós, humanos, somos predadores naturais. Na medida em que nós humanos entramos em contato com esses animais portadores desses vírus novos, estamos abrindo espaço para que eles adquiram a capacidade de nos invadir e assim nos matar. Ao comermos carne de macaco, por exemplo, ou alguma sopa de morcego, estamos abrindo a guarda para esses inimigos. Os vírus podem passar rapidamente por mutações. Mutações basicamente são mudanças na sua estrutura do seu DNA ou do seu RNA. Essas mudanças fazem com que eles rapidamente se transformem em armas letais para nós. Aí está a grande vantagem da sua estrutura em engenharia simples, a sua força e facilidade de mudar ou passar por essa mutação, que é muito fácil. Existem relatos de epidemias que devastaram populações inteiras desde as épocas mais longínquas do planeta Terra. Para citar somente algumas, lá em 428 anos antes de Cristo, se estima que a peste de Atenas possa ter matado até 1/3 dos atenienses, na época envolvidos com a Guerra do Peloponeso. Já no século II d.C., foi a vez da peste antonina devastar a Roma, vitimando inclusive o imperador Marco Aurélio. É importante lembrar que nem toda epidemia resulta de um vírus. A peste negra e a tuberculose, por exemplo, foram provocados por bactérias. Além disso, desde o século passado, os epidemiologistas trabalham com o conceito de epidemia, que abrange também doenças crônicas não transmissíveis, como as doenças cardíacas e o câncer. Mesmo assim, a origem exata de onde veio o primeiro vírus, que poderia ter dado início aos outros vírus, ainda é desconhecida. O maior problema é que nenhum fóssil desses vírus foi detectado nunca. Assim, as origens exatas são difíceis de especular. Essas partículas são muito pequenas e, por mais que sejam fortes em nos atacar, são extremamente frágeis para o processo de fossilização, ou mesmo para a prevenção de sequências do ácido nucleico em tecidos ou insetos da folha de ambar. Eles são tão fracos que você pode ter o exemplo do coronavírus. Se ele estiver em algum local, se você passar ali um pano com álcool ou um pano com detergente, ele morre. Assim, os estudos da origem viral confiam nos vírus que são isolados no presente, ou do material que é no máximo algumas décadas velhas. Ou seja, não temos ideia de onde surgiu o primeiro vírus no planeta Terra.